bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo, tarólogo, hipnólogo, em mais uma manhã da Madrugada Astral. E nesta edição, sempre aqui agradecendo o meu amigo Euri, na técnica, fazendo tudo chegar sempre redondinho aí para você do outro lado. Agradecer a todo mundo, a todo o feedback. Agradecer o meu amigo Arnaldo, que no episódio passado trouxe aqui um tema importantíssimo. Volta lá para ver sobre o Setembro Amarelo e aproveitar para que você me siga nas redes sociais, @PauloBeneAstrologia, e me mande uma mensagem no WhatsApp, código 11993020468. E aqui eu vou levar agora um puxão de orelha, porque passou setembro e eu não mandei um beijão para uma pessoa super importante para mim, que é a minha mãe, Elza, fez aniversário no dia 15 de setembro. Então, mãe, um beijão pra você, te amo, tudo de bom. Já é outubro, mas vale também aí o aniversário e os parabéns. Deus te abençoe sempre aí na sua caminhada. E o tema de hoje, um tema importante, porque é aquilo que eu trago para vocês, os atendimentos que eu faço de mapa astral, tarô, hipnose, trazem elementos reais, da vida real, para que você pense comigo, para que você reflita e observe se isso acontece na sua vida, na vida de alguém da tua família, dos teus amigos, do trabalho, para que justamente esse tema possa trazer desenvolvimento pessoal. O tema que eu trago hoje é o seguinte: você já percebeu que quando mudanças acontecem e a gente não consegue entender e pergunta, e gera uma pergunta, e gera outra, aquilo vai gerando uma dúvida que de repente é até angustiante, até porque a gente por vezes tem o sentimento de que isso aconteceu comigo de propósito. Isso eu sabia que ia acontecer, não tinha jeito. Ou então a gente se coloca naquela situação de desafio onde a gente pensa: será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar àquele objetivo que eu me determinei? Será que de repente, na vida que eu tenho hoje, nas ferramentas que eu tenho hoje, eu vou atingir o resultado que eu esperava? Tudo isso é importante porque, por exemplo, se a gente recorre a alguns conhecimentos da própria filosofia, Sócrates, por exemplo, não buscava respostas prontas. Ele sempre acreditava que o verdadeiro conhecimento, sabe onde que estava? No questionamento, na questão. E há uma mania, há um padrão de nós, seres humanos, buscarmos a solução, na verdade, é nas respostas. Porque a gente aprende assim, até na escola. Há uma pergunta e há uma resposta pronta. Na verdade, a gente até é de uma época onde havia o livro do professor, onde era um livro que tinha as perguntas e as respostas. E todo mundo era doido para ter o livro do professor, porque ali estavam todas as respostas. E a gente aprende assim na vida, de que então a vida tem as suas respostas prontas. A resposta é evolutiva do próprio caminho e da própria experiência, principalmente porque, até recorrendo ainda ao Sócrates, ele tinha uma maiêutica, um método que a gente pode traduzir assim, que era justamente ajudar as pessoas por meio de encontrar a melhor resposta. E essa resposta, sabe onde estava? Dentro de si. Porque apesar da gente encontrar e querer perceber que a resposta serve para todo mundo, isso vai servir talvez no campo da ciência, em outros campos. Quando a gente fala do desenvolvimento humano, do campo humano, a resposta está dentro de você. Obviamente, a gente tem algumas questões que são pétreas, que são padrões e que a gente pode e deve recorrer. Mas, por certo, é importante que você aprenda dentro de si a encontrar essas respostas. Você pode usar algumas ferramentas, como eu já trouxe aqui dos diversos profissionais e até mesmo da astrologia, do mapa astral, do tarô, da hipnose? Claro que pode. Essas são ferramentas que vão te ajudar a abrir este campo que dentro de você de repente está fechado, está escondido, está obscuro, e a gente joga a luz lá dentro para encontrar esse tipo de percepção. Então, o segredo não está apenas na resposta, mas na profundidade desta pergunta. E essa pergunta é que acaba abrindo portas para revelar os novos caminhos que você deseja percorrer.
Então, quando a gente aprende isso, e é importante, eu trouxe esse tema aqui, porque hoje a gente tem aqui, você que está compartilhando comigo esta manhã de quinta-feira, temos pais, filhos, amigos que estão ouvindo tudo isso. E, de repente, você se pega na situação ou de própria vida, da pessoa que está ao seu lado, no trabalho, para quem está aí já chegando no trabalho, na pessoa de convívio, e a gente pode servir como uma ponte de ligação para encontrar essa própria resposta. Mas sempre a resposta não vai reforçando, não é uma resposta pronta. A resposta pronta dificilmente vai encaixar na sua vida. Por isso que também recorro aqui novamente. Você precisa prestar atenção naquela pergunta que você faz. E quando a gente ensina isso até para uma criança, aquilo se torna enriquecedor. É muito comum crianças pequenas fazerem aquelas perguntas mais básicas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque até no próprio desenvolvimento neurológico da criança, o porquê ou o para quê é instintivo, ela vai buscar esse tipo de condição e ela vai perguntar para aqueles que estão perto dela, para os pais, professores, e se de repente nós acabamos dizendo, deixa isso para lá, para de perguntar, ou não, aquilo vai limitando, diminuindo justamente a busca desse porquê. E nós adultos, de repente, perdemos essa essência. A gente perdeu aquela essência da criança de ir atrás do porquê das coisas. A gente às vezes até vai do porquê de aprender um método, aprender a manusear um instrumento de alguma maneira, uma nova ferramenta. Mas, e o porquê da vida? E o porquê dos desafios que passamos? Para você que crê numa espiritualidade, numa religiosidade, o porquê, se essa força divina existe? E se essa força divina existe, por que ela é tão diferente manifestada na minha vida, na sua vida, na vida do outro? E como ela pode, então, recorrer para que tudo isso solucione os desafios que passamos. As perguntas são sempre como chaves. E por que uma pergunta é sempre uma chave? Porque a pergunta bem feita, né, bem formulada, é como uma tocha numa caverna escura. Ela vai iluminar aquilo que está escondido. E até reforçando um pouco do episódio passado, o papel do terapeuta, o papel do psicólogo, é justamente direcionar a pergunta. Ele não vai te entregar respostas prontas. Ele até tem algumas respostas prévias, mas ele precisa que essa resposta nasça de dentro de você. E para nascer, ele vai fazer o segredo da pergunta. Ele vai ter a melhor pergunta para aquele momento. E a gente tem que saber também, entender como se auto-questionar, como se auto-perguntar para essa nova descoberta. Principalmente porque perguntar, como todo, é o primeiro passo para a compreensão. A compreensão nossa e do nosso entorno. E até porque, muitas vezes, assim, como eu coloquei no começo, a gente ouve, e a gente também já manifestou, por que isso não dá certo para mim? É uma pergunta. Agora, por que não dá certo para mim? Será que é a melhor pergunta? Será que eu não posso mudar esse tipo de perspectiva e entender, por exemplo, por que esse tipo de padrão não está funcionando para mim? Quando eu questiono de um olhar diferente, eu estou questionando não em geral, mas eu estou questionando um padrão que eu faço, um hábito que eu estou acostumado, e aí refletindo sobre aquilo e na maneira como aquilo acontece na minha vida, eu tenho potencial para mudar. Outra coisa também, é muito comum no trabalho, né? A gente se compara na escola, a gente se compara no trabalho, na vida. E no trabalho é muito comum a gente ouvir assim, ou pensa se você já não refletiu sobre isso. Será que vão me reconhecer no trabalho? Será que eu vou ganhar aquele reconhecimento do meu chefe, do meu trabalho? Ao invés de perguntar isso apenas, e se você trocasse pela pergunta, como eu posso mostrar melhor o meu valor? Porque o seu valor é intrínseco, ele é único, ele só você tem. Então, ao invés de você colocar o foco em quem vai te reconhecer ou potencialmente pode reconhecer, você parte da ação que é a única pessoa que você pode dominar é você mesma. Então você reflete,
qual é o valor que eu posso demonstrar melhor? Porque quando eu repenso sobre os meus valores, valores morais, valores éticos, valores práticos da vida, eu repenso aquilo que eu posso mostrar ao outro. Isso eu posso refletir no meu trabalho, na escola, no casamento, na relação pais e filhos, em todas as relações, relações de amizades, fraternais, em tudo aquilo que eu tenho uma relação com alguém. Porque senão eu acabo gerando uma expectativa sobre o outro e querendo que o outro me valorize. E é importante isso porque, por exemplo, quando a gente faz a consulta de tarô, e eu desejo que você faça, é só entrar em contato comigo aqui, @PauloBeneAstrologia. A consulta de tarô é muito interessante, porque para quem conhece, que são 78 arcanos, 22 maiores, 56 menores, a pessoa, e eu sempre falo isso para os meus consulentes, quando eles entram em contato, eu falo assim, olha, no dia e hora marcados, nós estaremos juntos, ou presencialmente, ou online. Eu peço que você pense nas perguntas. Às vezes a pessoa pensa assim, eu já pensei. Pense nas perguntas, porque é muito comum, na 1 hora de consulta que eu ministro, a pessoa às vezes faz 2, 3 perguntas e acabou. Ela pergunta coisas mais simples ou talvez mais efêmeras, coisas mais práticas. Mas a intenção do tarô, além de revelar todas essas informações, é responder aquela questão que você tanto tem dúvida. É responder aquele questionamento que você ainda vive dentro de você como algo precioso, como algo fechado. Então a gente abre o tarô num sistema simbólico como é, e também para aqueles que acreditam num sistema até esotérico, espiritual, para que responda perguntas mais profundas. Por isso que eu sempre peço aos meus consulentes, preste atenção na pergunta. Formule se quiser, traga por escrito, não tem problema, liste lá 5, 10 perguntas profundas que você possa perceber caminhos de vida, que você possa perceber mudança de hábitos, que você possa compreender novas perspectivas de vida. E o tarô responde, hein? O tarô ele tem uma profundidade para perguntas profundas extremamente importante. Eu até costumo falar, responde pergunta fechada, sim ou não? Responde. Agora, responde perguntas abertas, por exemplo, do porquê, para quê, como. Todas essas formas o tarô responde. Então, por isso que eu sugiro que você faça a sua consulta, venha comigo, porque isso tem uma perspectiva extremamente grande de aprendizado e desenvolvimento. Sempre trazendo aqui para vocês as previsões para os 12 signos e aqui para o final de semana, dias 4 e 5 de outubro. Vamos começar pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento aí no final de semana de mais introspecção, aproveita para ter uma cura emocional, olha aí que bacana, estabelecer diálogos mais fortes, mais importantes, cuidando da saúde mental, principalmente objetivando aí uma transformação interior. Isso tudo vai te trazer energia bastante grande para que você possa resolver questões íntimas, que é maravilhoso, para que você possa ter o seu autodesenvolvimento. Então, arianas e arianos, aí um ótimo final de semana. Taurinas e taurinos, momento de eficiência, hein? Então, apesar de ser o final de semana, coloca aí na sua agenda o que você pode mudar de hábitos lá no seu trabalho durante a semana. Você tem esse tempinho aí de sábado e domingo de pensar sobre isso. Criatividade em alta, então pode ter novas ideias aí para tudo isso. Aproveite para estabelecer conexões com pessoas diferentes que de repente você nem imaginava aí de repente e restabelecer amigos que possam te apoiar em parcerias muito importantes. Preste atenção nos amigos e permita que eles te apoiem também. Geminianas e geminianos, aproveite a harmonia em casa, no lar, e tudo isso aproveitando com as trocas que você pode fazer, seja com a pessoa que você partilha a vida, filhos, esposa, marido. Então aproveite isso também. E até porque você pode estabelecer aí uma rotina produtiva durante a semana. Então você usa o final de semana para planejar tudo isso. Principalmente aproveite se você receber algum convite, esteja lá naquele momento, porque isso pode te ajudar no âmbito pessoal e profissional. Comunicação em alta e principalmente atenção às novas ideias que você possa ter para os seus projetos. Cancerianas e cancerianos, final de semana
curtir, prazer, lazer, aventura. Então aproveita aí, tá com vontade de saltar de bungee jump, pular de paraquedas ou coisa do tipo, pode ir, aproveita isso, avalie os riscos, mas vá com coragem que vai ser bem legal. Você vai ter alguns insights aí até para quem gosta, insights espirituais, preste atenção na intuição e tudo isso para que possa fortalecer a sua base emocional. Então, preste atenção, eu sempre costumo dizer assim, teve um insight? Anota no celular, anota em áudio, mas não deixe isso passar, porque são insights importantes. Leoninas e leoninos, momento de renovação emocional. E é para renovar emocionalmente, às vezes a gente precisa ter aquele momento mais íntimo. Você pode fazer por meio de uma leitura, de uma meditação, de uma introspecção. Então aproveite sábado, domingo, para ter um momento como esse, um mantra que vai te restabelecer. Principalmente porque fazendo isso você vai ter momentos de trocas mais inspiradoras. Você se fortalece com isso. Atenção com ganhos materiais, ainda sendo final de semana, você pode ter oportunidades bastante positivas e principalmente aí para as leoninas e leoninos, para que você possa fortalecer as bases com a sua família. Virginianas e virginianos, olhe o foco nas finanças. Para quem gosta de método virginiana e virginiano, maravilhoso. Então atenção, faz a planilha lá, de repente em Excel, ou faz no famoso caderninho Receita e Despesa, você pode encontrar ali oportunidades financeiras. Para quem gosta aí de se cuidar para o final de semana, para as festinhas, se cuida, charme pessoal, aquele charme magnético de justamente de poder chegar num local e chamar atenção, momento de boa comunicação e tudo isso para que você possa fazer aí alianças poderosas com pessoas que vão te ajudar em projetos futuros. Librianas e librianos, que tal investir no autoconhecimento? Quanto tempo faz que você não lê um livro, né? Não se desenvolve num curso, de repente, pela internet, ou um curso presencial? Vamos planejar, pensar sobre isso. Importante o autoconhecimento. Esse é o momento de crescimento e de troca também para que você possa aprender mais. Com isso, você vai descobrir novas habilidades e recursos para justamente ter mais equilíbrio nos seus momentos cotidianos, do dia a dia. Isso pode te ajudar no poder de expressão e fortalecer a sua autoestima. Escorpianas e escorpianos, iniciativa. Nada de ficar paradinho, paradinha no lugar. Vamos lá, iniciativa para coisas que você quer ver empreendendo na sua vida, seja na vida pessoal, familiar, conjugal, trabalho. Bota o carro na rua, como dizem os carnavalescos, né? Momento de criatividade aí também, de inspiração. Eu sempre costumo brincar aqui quando eu faço os mapas astrais, a gente tem duas anteninhas no mapa, Netuno e Urano. Um é a criatividade do eureka, das ideias, o outro a intuição. Anota tudo tá valendo aí nesse momento. Aproveite aí para encontrar pessoas queridas, de repente que você possa fazer trocas pessoais e também para os escorpianos e escorpianas, esse é quase um dom, momento de magnetismo pessoal. Então você pode ter aí grandes conquistas usando a sua própria expressão. Sagitarianas e sagitarianos, momento de fortalecimento em família, nos grupos que você convive, nas conexões sociais. Para sagitariano e para o sagitariano que adora isso é muito bom, porque encontrar pessoas e principalmente porque encontrando pessoas, você pode aprender mais e ter um ajuste das estratégias de vida que você vem bolando aí. Então você pode aprender com uma pessoa uma coisa, com a outra e assim por diante, montar a sua própria estratégia. Então aproveite esses momentos. E também aí para sagitarianos e sagitarianos, atenção com a intuição, hein? Então, mais uma vez aí, para mais um signo, anota tudo, que isso vai ser usado aí no momento futuro logo, no futuro próximo. Capricornianas e capricornianos, você vem sentindo um momento de proximidade, de êxito profissional? Isso está perto. Então, quando a gente fala êxito profissional, pode ser até mesmo um momento bom para o futuro, para a carreira, para os planos de longo prazo, aqueles planos que você deseja se ver daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, aproveite o final de semana para bolar isso tudo, principalmente, de repente, aí planejando uma viagem, planejando uma vivência que você pode aí aprender novas informações. Você pode fazer isso de maneira solitária ou aproveitando contatos que você já tem e retome esses contatos, vai ser importante. Nada de fazer isso de maneira isolada, compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta, porque
essas pessoas vão ajudar nesses novos projetos que você tem aí de futuro ou êxito profissional. Aquarianas e aquarianos, momento de renovação íntima. Então aproveite esse momento, assim como as leoninas e leoninos lá que eu falei. Então aquariana e aquariano, renovação íntima. Às vezes para a pessoa de aquário, ela tem aquele momento mais independente, mais solitário. Então ótimo, para que você possa renovar a forma como você vê a vida, a forma como você vai enfrentar os novos desafios e principalmente para aqueles que gostam da área da espiritualidade, crescimento espiritual. Quando eu falo crescimento espiritual, não é por dogmas, não, é você se auto-reconstruindo, se fortalecendo, você que acredita em chakras, você que acredita em aura, ou seja, nas mais diversas expressões da espiritualidade, aproveite este momento. E principalmente atenção com as oportunidades. Às vezes as oportunidades elas não vêm assim ao nosso encontro, elas passam lateralmente, então tem que desviar o olhar de repente para a gente perceber aí essas oportunidades. Então vamos lá. Piscianas e piscianos, momento de expansão mental, dedique um tempo para de repente fazer aquela mentalização poderosa de algo que você deseja e quer ver realizado em sua vida, pisciano e pisciano. Também momento de magnetismo pessoal, mas para que você também possa refletir intimamente, profundamente sobre as questões mais fortes da sua vida. E aproveite porque você está com coragem aí para abrir novos caminhos. E sabe o que você precisa fazer? Dar o primeiro passo. Então aproveite esse final de semana. Essas foram as previsões para os dias 4 e 5 de outubro. Retomando aqui então, aquilo que eu venho trazendo no programa de hoje, o segredo está na pergunta e não na resposta. Aproveite este momento para se questionar, se auto-questionar, questionar a sua vida, questionar suas práticas e costumes. Eu trouxe aqui uma dinâmica para que você rapidinho possa fazer. É muito fácil. Pega um papel e caneta, mesmo que não seja agora, mas depois aqui, aguarda aí o finzinho. Pega um papel e caneta, escreva uma pergunta que você sente que você precisa fazer para você neste momento. Uma pergunta íntima, uma pergunta muito forte. Nada de perguntas efêmeras ou leves, uma pergunta densa, uma pergunta que traga aí talvez até um sentimento emocional para você. Escreva essa pergunta, mas não a responda apenas na hora. Reflita. E naquele momento, logo abaixo, onde você traria a resposta, você vai escrever outra coisa. O que eu preciso soltar para ser feliz diante dessa pergunta? Qual é o próximo passo que eu preciso dar para responder esta pergunta? Então, o que eu estou inferindo para você e tentando aí te sugestionar é que você não responda a primeira pergunta de que o que eu preciso fazer na minha vida neste momento, mas não respondendo com uma resposta, mas com uma pergunta, para que te leve à autorreflexão. A autorreflexão vai te dar elementos mais poderosos do que a resposta pronta. E isso você vai ver, é uma dinâmica simples, mas extremamente poderosa, né? Que a gente aprende na terapia e que às vezes a gente não usa todos os dias. E claro, no seu momento mais íntimo, um momento mais simples. É interessante porque, por exemplo, Albert Einstein traz um tipo de formulação que é a seguinte: quando a gente formula um problema, é mais importante, então, que a gente defina todo o caminho da descoberta. E isso ele usou diversas vezes nas suas descobertas científicas e inclusive para aqueles que já estudaram um pouco da biografia do Albert Einstein, ele também se aproximou de textos de Blavatsky, textos esotéricos, porque ele entendia que a ciência podia sim se aproximar do esoterismo, que a ciência não era fechada apenas naquele arcabouço de fórmulas, de elementos, de pressupostos. A ciência faz parte do mundo como um todo. Então é interessante ver um cientista tão conhecido e com tantas descobertas para o nosso mundo atual, mas que se aproximou também do mundo do esoterismo de maneira tão bonita, de maneira tão honrosa. Então, mais uma vez, a todo momento que você se pegar numa situação de desafio, numa situação em que não há mais saída, formule a melhor pergunta, ao invés de ficar tentando pensar na resposta. A gente entra num processo automático de buscar respostas, mas a gente precisa voltar dentro de nós
para a descoberta das perguntas. E mais uma vez, agradecer você que me acompanhou nesta manhã de quinta-feira. Peço que você aqui reflita sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas amadas da sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Tchau, tchau.